neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Caminho estreito. Porque tens escolhido este caminho, o caminho estreito e difícil. Tens andado por tua livre escolha, tens tomado decisão muito preciosa. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Tua escolha é precisa e correta, é o caminho que leva à salvação, e isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por
por ti. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Não é enfraquecendo os ricos que se pode ajudar os pobres. Também não é fomentando a miséria que se pode fazer os ricos felizes. Então, daí a razão, a grande causa da injustiça social. Ouvintes, devemos entender uma coisa que realmente, uma vez não entendida, seremos as pessoas mais confusas do mundo. Nós servimos a um Deus que não é Deus de confusão. Comece por aí. Você diz, eu sirvo a Deus, e vive confundido? Ora, se você tem Deus, fique sabendo, Deus não é um Deus que tem confusão. Ele não é Deus de confusão. Pronto, agora muita gente descansa. Uma vez descansando, se obtém aquilo que realmente necessita. A preocupação não tem nenhuma virtude. A ânsia, a ansiedade, o desespero, o medo, em nada disso se encontra virtude. A discriminação, ela é prejudicial, ela forma injustiça, polariza, gera complexos, tanto de inferioridade como de superioridade. A discriminação dos pobres, a discriminação dos ricos. Muitos meios, por serem compostos de pobres, discriminam os ricos e mesmo os sábios. Não é assim que realmente aprendemos de Jesus. Quando João Batista estava preso, cumpriu-se exatamente na íntegra aquilo que ele próprio havia declarado. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João carregava um testemunho muito vivo de que aquele para o qual ele veio estava ali, porque João veio por obra e graça do Espírito Santo também, filho da velhice de Isabel, com o sacerdote Zacarias, exclusivamente por causa de Jesus, como precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O precursor, o profeta de Deus,
só nasce no mundo na época que ele deveria nascer e com um fim específico na história do povo. No caso, para Israel, do povo. E o que sobra para os povos também. Nunca ficou somente para o povo de Israel. Já visto que Jesus veio para o que era seus, para Israel, para os judeus. Os seus não receberam. Ele virou as costas e abriu a porta para os gentios. Isso se estendeu aos povos, ao mundo todo. Então, João havia identificado a Jesus, o Deus havia identificado a Jesus para João Batista lá no Jordão. Quando o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba sobre Jesus, e João, nome que não tinha no Velho Testamento, não tinha na Bíblia Sagrada. Talvez alguém podia dizer, escuta, esse João aí que vocês dizem que é profeta, vê se o nome dele está na Bíblia. É que eles não entendem que ali estava Elias, o espírito de Elias. Jesus disse, Elias já veio, eles não souberam. Então, estava ali se referindo a João. Estava ali a identificação do próprio Pai para João, porque João entendeu o que a voz diz, o que o trovão disse. Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Estava plenamente identificado pelo próprio Deus. Depois disto, quando João ia exercendo seu ministério tão contundente que foi, viu ao Senhor Jesus Cristo, apontou para todos que estavam ao seu redor, com o dedo indicador de profeta. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, se João já havia identificado a Jesus, dizendo é necessário que ele cresça e que eu diminua, por que mandar seus discípulos irem perguntar a Jesus se ele era realmente o Cristo? Veja isso em Mateus capítulo 11, a partir do verso 1. São Mateus, capítulo 11, a partir do verso 1. Por quê? Porque ele havia diminuído a sua sensibilidade profética, o seu ofício. Ele havia diminuído. Isto porque não ficam 2 profetas maiores ao mesmo tempo na terra, exceto Elias e Moisés, quando virem segundo Apocalipse capítulo 11. Então, Jesus cresceu. João estava preso e ali mesmo foi morto, a pedido de Herodias. Mas quando Jesus se identificou, mandou o recado para João, ele disse, vai lá, diga para João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Veja só que movimento Jesus fazia. Sem pedir oferta, sem falar de corrente, sem falar de corda, de barra de ferro, de barbante, sem falar de nada disso, sem falar em dinheiro. E aos pobres é anunciado. Que movimento tremendo! Agora vem o caso da discriminação. Por quê? E aos pobres? E não porque aos ricos.
Com razão, ele viria logo levantar os olhos para cima, agradecer ao Pai. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Eu não acredito que haja uma discriminação a ponto de que um rico não possa ser salvo. Discriminação da parte de Deus. Muito embora está escrito em toda a Escritura testemunhos e mais testemunhos, que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Rico não somente em dinheiro, principalmente o rico religioso, o rico em moral, o rico em reputação, o rico em poder político, em posição diante dos homens, dificilmente se misturará com estes pequeninos, com a plebe, como assim eles chamam. Os fariseus, os grandes, os ricos, disseram a respeito do povo que seguia Jesus: Veja a gente que o acompanha. Sempre foi assim. Se foi lá, por que aqui não é? Veja se no meio deste povo que segue esse Galileu tem algum príncipe. Eles não sabiam que ali estava o príncipe dos príncipes, o príncipe da profecia de Isaías. Príncipe. E mais do que príncipe, Pai da eternidade, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Misturado com quem? Nós ouvimos uma pergunta desta no Espírito Santo, do Espírito Santo no nosso púlpito. Se Jesus fosse se casar, qual a mulher que queria ser esposa de Jesus Cristo? Quando ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, enquanto as aves dos céus tinham seus ninhos, as raposas seus covis. Agora, não é defendendo a pobreza, a ignorância. Porque não descanse em ser pobre e ignorante, que com isso você está salvo. Não. Há muita gente que é pobre de dinheiro, pobre em cultura, mas tem um espírito de rico, tem um espírito insubmisso, não tem nenhuma humildade, não tem temor de Deus, não tem educação espiritual. O pobre, salvo, ele tem educação espiritual. E quando eu me refiro ao pobre, eu não quero saber se ele tem edifícios no centro da cidade, fazendas. Se ele tem muito dinheiro, se ele é um cristão, ele é pobre para o mundo. Ele não é rico para o mundo. Então, bem-aventurados pobres, por quê? Veja o capítulo das bem-aventuranças, São Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, chamado o Sermão da Montanha. Veja se eu estou falando demais. Agora, Jesus não estava discriminando. Ele disse, na verdade,
É mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Onde está o seu tesouro, está também o seu coração. Ele disse: não vamos tomar isto por um complexo. O complexo mata, polariza. O complexo forma o sectarismo. Mas como o óleo não pode combinar com a água, não se mistura com a água, o Espírito de Cristo não se mistura com o Espírito do mundo. Para mostrarmos que somos servos de Deus, humildes, que temos o Espírito Santo, que tem um tipo perfeito nas Escrituras, que é o azeite, tem que saber, o azeite não se mistura, não se mescla com esses credos. Todos filhos da grande prostituta de Apocalipse 17. Da grande meretriz de Apocalipse 17. Todos filhos do concílio de Niceia sustentam a doutrina da mãe que pediu a cabeça de João Batista. A filha dança, agrada o Estado, casa-se com o Estado. Por que você pensa que Herodes ofereceu a metade do reino para aquela mocinha? Aquela moça. Por quê? Ele estava sendo um padrasto de estepe, muito generoso, você não acha? Dá até metade do reino? Mas ela pediu segundo o conselho de sua mãe. É mãe doutrinária. Onde nasceu a doutrina das três pessoas distintas? Busque, por favor, me mostre ao contrário de que isso não foi do concílio de Niceia para cá. Vamos ver se a história vai mostrar ou não mostra. Agora faz o seguinte, você mata o pau e mostra a cobra. Não, não é mata o pau e mostra a cobra. Mata a cobra e mostra o pau. O porrete que massacrou a cabeça da cobra está lá no Calvário. E ele não está somente no Calvário. Ele está no coração da igreja. Ele não discrimina. Mas ele não mistura. Porque azeite não mistura com água. O óleo não pode misturar com água. E sabe por que você é abençoada, minha irmã? Por que você é abençoado? E sofre pela bênção que você tem? Muita gente acha que bênção é só não sofrer. Não sofra mais. Que isso? Jesus chamou para sofrer. E dá gozo no espírito, regozijo por sofrer pelo nome dele. Segredo dos 7 trovões. Deus te abençoou. Deus me abençoou. Deus nos abençoou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus.
acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz, sentindo perto sua mão, posso andar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Se vierem as tormentas, guia-me. Se vierem as tormentas, guia-me. Se vier a sucumbir qual navio alto mar, tu que o vento e o mar acalmas, guia-me. Quando em meio às aflições, guia-me. Quando em meio às aflições, guia-me. Quando o inferno atacar e eu não puder suportar, tu, meu invencível mestre, guia-me. Quando a velhice chegar, guia-me. Quando a velhice chegar, guia-me. E um fardo a vida pôr no anteverno Jordão, ó lírio dos vales, guia-me.